Oi, turma, tudo bem? Queria conversar com vocês hoje sobre a dinâmica do agravo instrumento versus embaraço de declaração. Como é que se dá no dia a dia, há várias situações que a gente pode enfrentar. Vamos lá? Mas antes, se inscreve no nosso canal, se inscreve no YouTube aqui, que eu quero contar com vocês. Se inscreveu? Já, agora que você se inscreveu, eu posso continuar, hein? Vamos lá. O que acontece é que a gente começa a nossa história no CPC no 203, tá? Então, antes de ver os recursos propriamente ditos, a gente vê o 203. E ele vai colocar pra gente que os pronunciamentos do magistrado, ou seja, do juiz, são três: sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, a gente sabe que o despacho é de mero expediente para dar andamento no processo, e ele se separa das decisões interlocutórias, porque as decisões interlocutórias elas têm um peso, ou seja, elas colocam uma derrota para pelo menos uma das partes, elas colocam um gravame, elas colocam uma sucumbência, né? Então as decisões interlocutórias, elas, a diferente dos despachos as decisões interlocutórias, diferente dos despachos, elas não cumprem apenas um papel de dar andamento ao processo. Então, caso clássico, exemplo clássico, fulano juntou um documento, né? O Beltrano, ou seja, a parte contrária, vai ser dado vista para ele. Portanto, mero despacho. Quem sofreu o que aí? Nada. Mero expressão do devido processo legal ao chamar outra parte para se manifestar. Agora, na decisão interlocutória, o que eu tenho é uma verdadeira decisão, não põe fim ao processo, né? Porque por fim ao processo, a fase de conhecimento do processo, a fase cognitiva, é o papel da sentença, mas já coloca ali um peso na pessoa. Então, exclui um litisconsorte, determina a produção de prova, tudo isso seria uma decisão interlocutória, ok? E as sentenças, né, em relação à fase cognitiva, ou seja, aquela fase que vai da postulação, né, da inicial até o trânsito julgado da fase de conhecimento, a sentença é o pronunciamento do juiz, com fundamento 485 ou 487, que põe fim a essa fase, a fase cognitiva do processo comum, tá? O 203, a parte final do 203, do parágrafo 1º do 203, vai falar da fase de execução, tá? A gente não vai falar aqui da decisão que extingue a execução, porque eu acho que é um papo para depois, fico super à disposição, acho que é super legal. Mas aqui no 203, parágrafos, se você já tem a classificação dos pronunciamentos do juiz: despacho, mero despacho, como a gente chama de mero despacho, despacho, decisão interlocutória e sentenças, tá? Segundo grau é o acórdão, né? Tanto que ele fala, o acórdão é um julgamento colegiado, né? Ou seja, sentenças e acórdão. Pois bem, então você tem esses três itens. O que acontece na prática é quando o juiz, vamos pegar o exemplo da tutela, se entra com a inicial, aí o juiz indefere ou defere a sua tutela. A parte que pesou a decisão, ou seja, a decisão foi proferida concedendo a tutela, então o réu vai querer agravar. A decisão não concedeu a tutela, o autor vai querer agravar, né? Pode vir a agravar. Ah, mas como é que eu sei se ele pode vir a agravar? Aí que entra a mágica do 2015 do CPC. A antiga redação, o antigo código, né, teve várias mudanças do CPC em relação ao chamado agravo, né? Forma de interposição, hipóteses de cabimento, teve várias reformas, mas o que a gente podia citar é que um agravo que antigamente tinha-se como gênero, você tinha um agravo de instrumento, o agravo retido, né, que você colocava ali e depois você ratificava quando estava subindo para o segundo grau, e você tinha o chamado agravo interno. Então, hoje a gente não tem um agravo retido. Então, ele colocou esse novo código como a possibilidade de você agravar das decisões interlocutórias, vírgulas, mas nem todas as decisões interlocutórias. Por quê? O 1015 fala de forma austera, exaustiva: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias ou seja, aqui ele coloca um rol de decisões interlocutórias. No parágrafo único, ele coloca em relação ao processo de execução, etc, que tem liquidação de sentença, que a gente não vai mencionar agora, tá? A gente vai se focar aqui no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, ele vai falar do agravo de instrumento em relação a x, y decisão, né? Por exemplo, eu já até mencionei, exclusão de litisconsorte ou rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, né? Então, acontece, o que é litisconsorte? Você tem mais de um autor ou mais de um réu
na demanda, né? Então, se entrou A e B entraram com uma ação e o juiz entende que esse litisconsórcio é indevido, ele manda excluir o B, por exemplo. Nesse caso, B vai entrar com agravo ou com recurso de apelação, que afinal é uma decisão que o excluído polo, portanto, põe fim ao processo cognitivo em relação a ele. Bom, a gente primeiro de tudo fala, é mero despacho? Não, causou um gravo em a parte. Beleza. Agravo. Agravo. Por quê? Porque está no 1015, exclusão de litisconsórcio. Tá? Essa é a lógica. Essa é a lógica da lei. A jurisprudência, em especial a STJ, já faz quase 2 anos, explicitou e mitigou essa expressão, né? Então, quando o código nasce, ele nasce bem duro. 1015 são só essas hipóteses. O STJ, ele mitigou, flexibilizou, quebrou, mitigou. Por isso que muita gente vai chamar de taxatividade mitigada, em que um agravo instrumento vai ser interposto nas situações do 1015 e nas situações em que seja verificada uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação. Tá? Estou lendo uma decisão do ministro Marco Buzzi, do STJ, bem recente, de maio de 2021. Então, por que ele fala isso? Eu posso entrar com agravo quando não está no 1015, quando eu verifico uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Eu te falo por quê. Porque eu disse para você que o 1015 ele tinha uma lógica de colocar uma galera, uma turma, para o agravo instrumento. Tá, e se eu tiver uma decisão interlocutória que não está no 1015? Bom, se não está no 1015, eu entenderia que não seria possível de entrar com agravo. Ah, então eu vou ter que entrar com uma apelação? Não. Por quê? Porque a apelação são as decisões que põem fim ao processo em fase de convicção. Então, se eu tenho uma decisão que é interlocutória, uma sentença, mas não está no 1015, eu esqueço, acabou, não tem contraditório, não tem devido processo legal, não tem duplo grau? Tem. Mas quando? Quando da fase de segundo grau. Então, em 1009, seu parágrafo vai falar, da sentença cabe a apelação. Beleza, então é sentença cabe a apelação. E ele fala que as decisões da fase de conhecimento que não forem objeto de agravo instrumento, não comportarem agravo instrumento, não estão acobertadas pela preclusão e devem, então ele utiliza o termo dever, é dever da parte, que quer que aquela questão que veio antes da sentença e que não podia ser desafiada por agravo instrumento, é dever dessa parte, que foi sucumbente, suscitar, é o termo que ele utiliza, suscitar em preliminar, ou seja, antes de discutir a própria sentença, ele vai preliminarmente falar dessa questão que foi decidida e não comportava agravo instrumento. Ou, né, caso você esteja do lado que acabou ganhando o processo em primeiro grau, você, nas contra-razões, vai suscitar nessa questão. Tipo, tribunal, eu sei que eu vou ganhar esse caso de novo, o cara tá apelando, eu vou ganhar. Se eu não ganhar, eu quero que a situação de XYZ seja objeto de apreciação pelo colegiado, ou seja, pelo acórdão. Então, veja, quando o STJ fala que outras situações de urgência que não possam esperar a apelação, é isso que ele está falando. Imagina uma situação que não está no 1015, mas que vai provocar um problema sério agora, né? Um problema que não pode esperar o desfecho do processo, pelo menos em primeiro grau. Putz, aí eu tenho que, eu posso interpor um agravo, mesmo que ele não esteja colocado ali no 1015 expressamente. Beleza? Então, o que acontece? O agravo instrumento, portanto, ele tem essa dinâmica. E acho bem importante, agora que a gente separou um pouco do joio do trigo, lembrar que na feliz expressão da gloriosa professora Teresa Arruda Alvim, o agravo ele tem um efeito devolutivo diferido. Por que diferido? Ou seja, em outro momento. O agravo, vocês vão lembrar, é do tempo del rei, tá? No tempo que o Brasil era
mais colonial, mais feudal. Você imagina se hoje já é difícil em algumas situações você acessar as capitais, principalmente a capital do Brasil, quando você está fora da capital. Imagina lá no passado, que você tinha um processo correndo, às vezes não tinha nem juiz lá, né? Tinha juízes itinerantes, mas não tinha nem juiz lá. Você tinha um problema e você ia esperar o processo acabar, ou o processo terminar lá, para depois ir para a capital, para depois julgar. Ia ser um... E aí eles criam a figura do agravo, né? Por que instrumento? O instrumento é justamente a formação das peças, tá? Da decisão, do processo, para outro lugar. Então, agravo, o que é agravo? A gente fala, o paciente estava com uma situação, piorou, a situação dele agravou, a doença se agravou, ou melhorou, né? Ou seja, ele desagravou. Então a gente não utiliza tão comumente a expressão desagravou, mas agravou, é um impacto no sentido de um prejuízo, uma coisa ruim, e o desagravo seria o oposto, então seria uma melhora, pelo menos tirar essa coisa ruim. De forma que eu tenho uma decisão, ela foi proferida, e eu quero que B conheça a discussão de A. Não dá para fazer isso ao mesmo tempo, tá? O processo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui ou pode estar aqui. Pode estar em primeiro grau ou ele pode estar em segundo grau. Os dois juntos não dá, se fosse o mesmo processo, tá? Então eles criaram a figura do agravo. Então, que o processo de primeira instância corre em primeira instância e o agravo corre em segunda instância. Por isso que é efeito devolutivo, ou seja, todos os recursos são dotados de efeito devolutivo, devolve a matéria, essa matéria objeto do agravo, mas ele caminha, tramita na segunda instância, tá? E aí o agravo, diferente dos demais na prática, ele é interposto na segunda instância, chamado órgão ad quem. Então, a decisão de primeira instância, juiz aquo, expressão latina, né? A, espaço, quo, e segunda instância, ad quem, ad, espaço, né? Então, ad quem, ou seja, eu tenho uma decisão de primeira instância e tenho que levar e interpor agravo na segunda instância, tá? Então, eu já distribuo o agravo, por isso que eu utilizo a expressão distribuir o agravo, eu distribuo aqui em segunda instância. Ah, mas e se for eletrônico? Mesmo sistemático, o processo vai continuar a tramitar na primeira instância, tá? E você sobe a discussão com o agravo. Efeito devolutivo diferido, ou seja, um momento diferente. Então os processos vão tramitar. Tanto que se depois o processo de primeira instância correr rapidão, tiver a sentença, e essa decisão aqui for de tutela, por exemplo, essa decisão vai ficar prejudicada, porque o processo já andou. Legal? Então interpõe o agravo na segunda instância. Beleza. Eletrônico é tudo igual em termos de sistemática. O mesmo prazo, que é 15 dias, todos os recursos são 15 dias, com exceção de base de declaração, são 5, né? E o eletrônico é tudo igual. A única diferença do eletrônico, além de uma certa facilidade, né, é que, de acordo com o 1007, parágrafo 3º, isso tem suporte. Porque você tem as custas de agravo, tá, para acessar, para recorrer, e você tem o chamado porte. O porte vem de transporte, vem de condução. Então, de ir de A para B, né, no caso de um lugar para o outro, você tinha que recolher essas custas de porte. O eletrônico, não existe esse transporte. Você pega o processo aqui e distribui eletronicamente em segundo grau. Então, não existe um trânsito físico, logo, não vai ter porte, tá? Ok. Além disso, ficou bem ruim essa redação aqui, mas como eu mencionei para vocês, o agravo ele é interposto direto no segundo grau, tá? Mas ele vai ter um efeito aqui, né? Então, se eu não dei a tutela, o juiz não deu tutela, o agravo, e é concedida a tutela, pum, o juiz aqui de primeira instância tem que saber, isso vai influenciar no processo. Então, a forma que o juiz vai saber que o agravo está rolando é quando a parte diz que ela agravou, tá? Isso está no parágrafo 3º do 1018 do CPC. Ficou meio ruim a forma como o legislador colocou, mas está lá que em 3 dias da interposição do agravo, tá? Então não são necessariamente 18, são 3 dias do agravo. Então se você agravou em um dia, pum, dali 3 dias você tem que comunicar a primeira instância, ok? Quando
for eletrônico, você está dispensado. Quando as duas pontas, tá? O processo de primeira e segunda instância, ambos forem eletrônicos, você estaria dispensado, assim como você estaria dispensado de formar o chamado instrumento, ok? Entretanto, o processo sendo físico, você tem que instruir com as chamadas peças obrigatórias, que existe um rol de peças, e as facultativas, aquelas que permitem o juiz entender toda a controvérsia. Beleza? Se faltar a peça, o relator do processo, o relator do agravo, vai chamar você para complementar, salvo engano, no prazo de 5 dias. Beleza? Então tá, interponho lá. Aí você fala, entendi, então são duas coisas que andam em paralelo. Sim, são duas coisas que andam em paralelo. Então, o agravo, nesse sentido, ele tem vida própria. Ele é dependente da primeira instância, né? Ele é dependente, ele vem de uma decisão de primeira instância, mas ele está na segunda. Então, aqui você vai ter a possibilidade do segundo agravo, que a gente mencionou, que é o agravo interno, que é aquela decisão do monocrático. Imagina você que você tem uma decisão dada pelo desembargador, relator, ok? Como é que você desafia essa decisão? Tipo, eu não concordo com essa decisão. Flagrantemente, nas situações em que é concedido um efeito, chamado efeito suspensivo ou efeito ativo, que é a situação na qual você inverte o polo, né? Então, no 1019, você vai ter umas situações de urgência. Então, é possível monocraticamente, ou seja, de forma singular, ou seja, um desembargador olhar aquela situação, verificar que se encaixa no 1019 e dar uma decisão provisória, né? Uma decisão que depois vai ser reexaminada. Essa decisão é a monocrática, como já mencionei, e essa decisão comporta um recurso chamado agravo interno, tá? Então, o agravo interno, ele é típico próprio das decisões de tribunal monocráticas, não é decisão de colegiado. Decisão de colegiado tem um outro nome, que é o acórdão, tá? Então, agravo interno para essas decisões monocráticas. Então, se eu não tenho uma tutela e vou ao tribunal, peço efeito ativo, né? Então, imagina, se eu não tenho, é como se tivesse um sinal de menos. O juiz manda um desembargador manda um sinal de mais. O contrário, eu sou o réu e teve a tutela, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou para o tribunal e peço o efeito suspensivo, ou seja, eu tenho um mais, foi deferida, eu peço um menos para combater. Beleza? Então isso é o chamado agravo interno. O que nos remete à seguinte situação. Vamos fazer um resuminho aqui, bem rápido aqui, tá? Para a gente dar uma... O agravo instrumento, portanto, cabimento é do 1015, do CPC, ok? Para todas as decisões interlocutórias que estejam no CPC. Portanto, pelo CPC, não são todas as decisões interlocutórias, mas aquelas decisões que estão no 1015, ok? São agraváveis, né, por agravo instrumento. As demais, que não estariam no 1015, decisão interlocutória, vão para apelação, ok? O STJ alargou esse conceito do 1015, entendendo que é cabível agravo instrumento nas hipóteses que não estão no 1015, desde que demonstrada a urgência da situação. E aí, consequentemente, a taxatividade do artigo é mitigada, né? O agravo tem um preparo, no sentido do pote, diferente do eletrônico. E a lei processual impõe, né, que o recurso seja construído com cópias obrigatórias e facultativas. A ausência de cópias necessárias vai acarretar a inadmissibilidade do recurso, tá? Ainda que você possa ser chamado para complementar. Beleza, você agrava no tribunal e a gente vai falar agora da situação e se tiver uma decisão do desembargador relator, uma decisão monocrática, é agravo interno, ok? Que independe de preparo, ok? O que acontece bastante na prática é o seguinte, você tem diante de si uma situação que todas as decisões são passíveis de embate de declaração. Então imagina que você tem a decisão da tutela, mas aquela decisão da tutela padece de algum dos vícios do 1022, ou seja, padece de algum dos vícios elencados no 1022 do CPC.
é obscura, é contraditória, é omissa ou contém um erro material. O que você faz? Você agrava? Não. Você vai direto no embargo de declaração porque tem um problema, tem um vício que você precisa corrigir. É por isso bastante comum falar que os embargos de declaração têm uma fundamentação vinculada, né? Porque você não pode simplesmente querer reformar por si a decisão com embargo de declaração. Os embargos de declaração, elas não têm um caráter principalmente infringente, ou seja, infringente é no sentido de reforma. O que pode acontecer é o seguinte: você pediu A e B, o juiz fala de A, ele não falou de B. É uma omissão. Você fala, juiz, você está omisso. Ah, desculpa, você tem razão. E ele se pronuncia e te dá a B. Nesse caso, houve um efeito infringente? Houve. A primeira decisão tinha A, a segunda decisão tem A e B. Então, daqui para cá, teve uma mudança. Beleza? Beleza. Bom, então o fato está errado, porque ele falou que não poderia ter um caráter infringente. E infringente é mudança. Errado. O fato está certo. O fato está sempre certo. O caráter infringente, ele não pode ser principalmente infringente. Ou seja, nesse caso, o caráter secundário pode dar. Eu corrijo um problema. Do problema vem uma mudança. Beleza. Estou em paz com isso. Pode ser. Agora, eu chegar lá e falar, ah, essa decisão está errada, viu, juiz? Ó, por causa disso, disso, disso. Não, quando você quer reforma da decisão, aí não é embargo de declaração. Nem aqui, nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nenhum grau, ok? A embargo de declaração é para sanar os problemas. Tem uma questão doutrinária, tá? Aliás, 2 pontos de prova, tá? De prova, de concurso e tal. O 1022, veja, que ele tem o caput, né, e seus incisos, que é obscuridade, contradição, omissão ou erro material, beleza, mas também tem as hipóteses do parágrafo único, que é aquela que não fala de repetitivos ou ela é meio leviana, né, ela não fala dos paradigmas, das decisões repetitivas, etc, etc. Então, eu entendo, tá, que uma prova você pode se perguntar, cabe só embargo de declaração em fase de obscuridade, contradição, erro material ou omissão? Vou falar, não, também seria possível aquelas de 2023, tá? Teria que conhecer melhor a banca, tal, desculpa, do parágrafo único 2022. Tem que conhecer melhor a banca, tal, mas eu acho que não dá para falar só, ok? Outro ponto de prova, voltando ao 1018, que no caso, o 1018, quando não tem que ser suscitado pela parte contrária que você não fez, tá? Então, A agrava, ok? B, que é a parte contrária, chega a falar assim, ó, desembargador, o cara ali não suscitou na primeira instância, em 3 dias, que ele agravou, tá? Quando a parte contrária argue o assunto, levanta a bola, daí você pode ter uma inadmissão do seu agravo, ok? Então depende da parte contrária, com 2 pontos de prova para você ficar atento, 2022 e essa questão do 2018 em relação ao agravo. Fechou? Fechou. Então tá. Então, num caso típico, ele vai lá, corrige a decisão via embargo de declaração e aí você agrava. Perfeito? Perfeito. Bom, você entrou com embargo de declaração, o juiz não modificou a decisão. Aí você vai para as cabeças, tá? Aí você vai para agravo de instrumento. Como interrompe a contagem, então tem a decisão primitiva, você embarga, sai a decisão, aí começa a fluir o prazo de agravo. Beleza? Beleza. Agora, o que você não pode entender é o seguinte, que o agravo, que os embargos de declaração sejam um pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração, ele não tem amparo aqui, ele não é um recurso, não é um recurso, tá? Eu posso pegar o CPC aqui e vai falar, os recursos são, não tem pedido de reconsideração lá. Então, o que o cara tem que ficar atento? Se eu tenho uma decisão e eu falo, cara, o juiz vai reconsiderar, eu posso pedir a reconsideração. Porém, isso não vai impedir a fluência do prazo. Então, no 15º dia, contar a intimação, com reconsideração, sem reconsideração, não interessa, você vai perder o prazo, tá? O prazo de agravo, ele não se interrompe pelo pedido de reconsideração. Não se interrompe. São 15 dias a contar da intimação. Então, se esquece se é feriado, se não é. Hoje é uma quinta-feira, eu vou lá ao fórum, pego o processo. Esse é o dia 0. 1 é no dia seguinte, certo? Amanhã é um dia útil, 1 começa a fluir o prazo.
tá? É prazo processual? É. Se é prazo processual, acho que diz o CPC que a contagem é em dias úteis, 219. Ah, mas aí, e se for eletrônico? Dá na mesma. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, aqui é por lei, 15 dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, conta 15 dias a partir da intimação, sendo que não conta o dia que você foi intimado. Então, né, eu vou esquecer aqui o calendário, tá, gente? Mas se for, tô vendo o calendário aqui, horrível, ok, perdão. Vamos supor, 25 de maio, que é aniversário do meu irmão, foi uma segunda-feira, certo? Então, eu tomei ciência na segunda-feira. Na terça-feira começa a fluir o prazo. Aí eu vou contar, terça, quarta, quinta, sexta, segura, sábado, domingo não conta. Teve um feriado, não conta também, entendeu? Ok? Então, só dias úteis. Beleza? Então, o que acontece? Se o cara entra com pedir reconsideração, mas ele tem que ficar ligado no prazo, ok? Em base à declaração, agravo, tararara, se forem protelatórios, ou seja, mero intuito de postergar e não ter realmente aquela gana de fazer a diferença, de resolver o problema, se tem um problema de obscuridade, contradição, omissão não material, então em base à declaração, quer reformar, entra com agravo do instrumento, aí, amigo, você pode tomar multa, ok? Tem lá situações específicas. Então, era isso que eu queria conversar com vocês sobre agravo interno, que é uma decisão monocrática. Legal que no segundo grau o agravo interno tem fungibilidade com base em declaração, tá? Então, se tem uma decisão no segundo grau, essa decisão, a priori, sim, monocrática, é passível de base de declaração, como toda e qualquer decisão, ou agravo interno. Se for naquela via que a gente mencionou do 2022, embargo. Se for na via de pedir realmente uma mudança, agravo interno, ok? E os dois têm fungibilidade de um e de outro. São peças distintas, com fundamentações distintas, com objetivos distintos. Mas o CPC foi bonzinho e deu fungibilidade, ou seja, você vai com um e ele pode entender, né, o tribunal como outro. Decisão de colegiado, cabe agravo interno? Não! Cabe em base à declaração, como toda decisão de colegiado, e aí caberia, eventualmente, recurso especial e recurso extraordinário, ok? Então, essas são, cabe recurso também, o ROC, né, o recurso ordinário, mas são hipóteses diferentes. Então, de fase de conhecimento, é isso que eu tinha para falar para vocês, no sentido de que é importante decisão, você verificar se a decisão é despacho, decisão interlocutória, se for decisão interlocutória, se está no 15 ou se tem urgência, não pode esperar apelação, e você, desde logo, agrava o instrumento. O instrumento é a formação, o agravo é distribuído no segundo grau. Em base à declaração, por exemplo, a apelação também, você interpõe, você protocoliza para o juízo, né, no caso, primeira instância. Então, o juiz deu uma decisão, uma sentença que você vai embargar ou apelar, você vai apresentá-la no primeiro grau. Ah, apelação? Sim, você apresenta a apelação no primeiro grau e depois faz-se subir, ok? Mas a apelação e outras razões são apresentadas em primeiro grau, beleza? Já falou da intimação, já falou cuidado da multa, eu acho que tá bom, né, gente? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre o agravo do instrumento, sobre os embargos da declaração e sobre a nossa vida cotidiana. Se você quiser saber mais de processo civil, em especial aquela questão do agravo na fase de execução ou cumprimento de sentença, estamos aí, deixa seu recado. E se inscreva no nosso canal e acompanhe nossas mídias. Grande abraço!